Mais uma vez, boa noite a todos e a todas. Sejam novamente muito bem-vindos à nossa Casa Espírita. A nossa preleção dessa noite, ela pede a reflexão sobre as tentações do mundo e as vitórias morais. Essa preleção, ela tem como fonte o livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, também o Livro dos Espíritos, questão 71, e algumas palestras que se encontram no YouTube, importantes palestrantes espíritas como Raul Teixeira e Arthur Valadares. Gostaria de começar trazendo aqui para a gente, nessa reflexão, qual é o significado, conforme o dicionário, da tentação. Tentação é, então, o impulso para a prática de algo censurável ou não recomendável, um desejo veemente ou violento. É aquele algo mais íntimo que nos incita, algum desejo, normalmente ligado à matéria, ao nosso íntimo e até o que podemos chamar do nosso homem velho, aqueles desejos ligados ao nosso passado, que normalmente temos por boa prática tentar mudar. E a moral trata-se de um conjunto de valores, normas, noções sobre o que é certo e o que é errado, o que é proibido ou permitido dentro de uma sociedade. E aqui cabe-se de passagem, dizer também que a moral ela muda conforme a época, conforme a era, até mesmo conforme o país, o que é moralmente aceito e o que não é. Então, vamos nos ater aos ensinamentos bíblicos, às orientações de Jesus e às orientações dos espíritos superiores para saber o que moralmente nos ajuda a nos elevar. Nossa preleção, então, Kardec nos traz esse tema, comentando sobre dois versículos bíblicos, duas passagens bíblicas, Uma é de São Mateus, do versículo 7 a 13, a outra é de São Lucas, do versículo 13 a 23, que fala resumidamente assim: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, e espaçoso o caminho que a ela conduz. Muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida, quão grande e quão apertado é o caminho que a ela conduz, e quão poucos a encontram. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois vos asseguro que muitos procurarão transpô-la e não o poderão. Então haverá prantos e ranger de dentes. Os que forem os últimos serão os primeiros, e os que forem os primeiros serão os últimos. Vejam bem, essa reflexão traz muito essa questão da porta estreita, da porta larga, e é baseado nisso que nós vamos discorrer aí o nosso tema. É sabido que o nosso planeta ele se encontra num estado de expiação, um estado que está migrando para a regeneração, onde o sentimento ainda negativo, infelizmente, ainda está predominando, mas ele está sendo dominado, pelos espíritos superiores para que exista realmente uma possibilidade do planeta, a nível energético, se regenerar. Por conta disso, algumas coisas são necessárias e até vale a pena o aprofundamento no tema para que entendamos o quanto útil são as tentações que passamos em nossa vida. Deus, sabemos que Ele é justiça, Ele é bondade. Deus sabe o que é certo para a gente e para toda a humanidade, se assim confiarmos. Não devemos achar que temos o poder de arcar com a justiça. Colocamos na mão de Deus essa prática. Como que poderíamos explicar, então, que uma pessoa, e aqui eu vou trazer alguns exemplos, que um negro que nasce na favela, aqui em Florianópolis, quantas tentações esse perfil temporário vai ter se comparado com uma outra pessoa que é um branco, que nasce
numa cobertura da beira-mar, né? Certamente que aquele que nasce na favela normalmente vai ter discriminação, vai sofrer o assédio das drogas, do trabalho com as drogas, do trabalho às vezes ilegal. E também é certo que aquele branco que nasce no berço de ouro também vai ter as suas tentações, né? Às vezes até algumas difíceis, como a possibilidade do vício, né? Até mesmo o poder em excesso. Então, são direcionamentos diferentes que o ser humano tem perante uma existência. E o que precisamos, né, entender aqui normalmente as pessoas que nascem em condições mais difíceis têm um pouco mais de tentações, né, ligadas ao desafio da matéria do que as outras que têm mais condições materiais. E aqui podemos também trazer exemplos como aqueles que têm algum tipo de doença, né, já nascem com algum tipo de doença, alguma deficiência física. Como pode, né, então, Deus ser justo, sendo que algumas pessoas nesta encarnação têm mais dificuldades do que a outra pessoa? Então, a primeira reflexão que a gente gostaria de trazer aqui é o entendimento, né, que o Espiritismo vem trazer, que uma existência apenas estaria em contradição com a justiça de Deus. E o que explica isso é que realmente existem múltiplas existências, né? Então, se hoje nascemos numa favela e sofremos as tentações, os desafios ligados a esse tipo de sociedade em que nos encontramos, numa próxima existência, normalmente nasceremos num berço de ouro, num lugar mais materialmente preparado, e teremos outros tipos de tentações também para superar. Na questão 171 do Livro dos Espíritos, tem uma explicação que é muito interessante, eu queria trazer aqui também para comentar com vocês. É um comentário de Kardec, tá, dessa questão, e que ele fala assim: se o destino do homem estivesse irrevogavelmente fixado após a sua morte, Deus não teria pesado as ações de todos na mesma balança e também não os teria tratado com imparcialidade. E isso é verdade, né? Pensem bem a respeito. Temos então duas portas a trilhar, a porta larga e a porta estreita. Conforme essas orientações lá de 2020 anos atrás, né, que são válidas até hoje, a porta larga seria a porta das estradas do mal, né, as paixões, os vícios, a compulsão pela matéria. E a porta estreita seria aquela que exige que nós vencemos as nossas más tendências. Seria a estrada do bem, a porta estreita. Essa porta que pede esforço, pede que saímos das escolhas fáceis, né, para lutar contra até mesmo alguns impulsos e desejos que o nosso organismo, tanto físico quanto espiritual, vem nos trazer. Pede perseverança para a nossa vida. Temos aqui também, para contribuir, na palestra de Raul Teixeira, que ele fala sobre a oração do Pai Nosso, né? No Pai Nosso, sempre pedimos, né, para que o Pai ajude para que não caímos em tentação. E aqui a gente precisa, né, orientar, é válido, é justo pedir esse apoio a Deus, ao plano espiritual, a Jesus, mas também temos que entender que nós não temos que terceirizar, né, botar a culpa no outro, ou que extrapolar, né, essa tentação seja sempre um dever do outro, um dever de Deus. Nós temos que ver qual é a nossa parcela, né, de necessidade de sobrepor essas pedras que normalmente nós mesmos colocamos no nosso caminho de acordo com as nossas escolhas. Então, o orai e vigiai é algo muito importante. Estarmos atentos à liberdade, o livre-arbítrio
que Deus nos concedeu. Esse livre-arbítrio, ele faz com que as escolhas estejam na nossa mão, né? E não devemos ficar terceirizando, tá, essas escolhas. É uma maneira até mesmo de fuga, às vezes, querer dizer que foi o outro que influenciou para que a tentação acontecesse. E vocês vão ver, eu vou tentar, né, não ficar pontuando as tentações, porque eu acho que quando a gente pontua, delimita, né, acaba delimitando demais a questão do tema, e eu acho que a tentação vai além do que normalmente nós conhecemos, né? Sendo que, se voltarmos, né, lá no início da caminhada de Jesus, nos 40 dias que, segundo a teologia, ele passou no deserto, ele passou por algumas provações ali, né? E até a teologia conta, né, que o diabo vem lhe tentar, e a primeira tentação seria do impulso ao desejo material, a necessidade da alimentação. Então, que aquele ser que teologicamente chama-se diabo tenta Jesus dizendo: se tu és o Filho de Deus, por que não transforma essa pedra em pão e te alimenta? A segunda tentação seria ligada ao orgulho, né? Impor-se à vontade de Deus. Então, Jesus, se você é Filho de Deus, por que tu não encerra essa tua caminhada? Já sabes que terás muito sofrimento, terás muitas dificuldades. Então, impor-se à vontade de Deus, né? E quantas vezes nós queremos impor, né? Dizer a Deus o que é certo? Às vezes até acabamos pedindo isso em nossas orações e nos magoamos, né? Até isso nos mexe com o ego, que vem logo em seguida, quando Deus não nos atende. Quando Deus não atende, né? Aí trazemos também como exemplo a terceira tentação, que seria ligada ao egoísmo, em que nos colocamos, né, o nosso desejo no centro de tudo. E quando Deus não nos atende, aí criamos os nossos próprios deuses. E aí vamos trazer agora, né, esse tema todo para a nossa realidade. Vivemos um momento desafiador, um momento em que temos uma pandemia acontecendo. Essa pandemia às vezes nos tira do sério, nos deixa um pouco mais ríspidos, um pouco mais nervosos. Então, tudo isso parece que está nos instigando, né? Nos levando a sentimentos negativos. Então, precisamos aprender, né? E aqui estamos num momento de aprendizado não só individual, mas de um aprendizado global. Primeiro, aprender a ter gratidão. E normalmente esquecemos disso, né? Mesmo no momento que acordamos com saúde, que temos saúde, esquecemos de agradecer. E não podemos esquecer o agradecimento. Essa semana, né, vem chegando aí o Natal, e vai ser um Natal diferente, não vamos poder nos encontrar com tantas pessoas como anteriormente. Às vezes até alguns familiares vamos ter que não nos encontrar presencialmente. E aí vale um esforço para que nesse momento, quando tivermos contato com alguém, que nós possamos ter um contato positivo, né? Às vezes estamos nessa correria do dia a dia, não sabemos o porquê que as pessoas acabam se afastando uma das outras. Então, vamos aprender a sermos pessoas positivas. E como que se cria, né, positividade? Olhando para o bom, né? Comentando para o bom. Vamos apagar o mal não existe? Pô, não é isso. Mas o Espiritismo vem nos ensinar que a gente deve sim valorizar o bom. Então, se tivermos que comentar algo com alguém, né, via telefone, via mensagem, vamos comentar algo bom, valorizar o que é bom, lembrar o que é bom e agradecer essa experiência que estamos tendo, inclusive a nível global, aprender a lidar com essa situação e que nós possamos levar isso também para a nossa vida como um todo, né? Esse tema das tentações também nos pede muito que olhemos para a questão dos vícios, né? Então, muitas pessoas estão em suas casas, às vezes fumando mais, bebendo mais, jogando mais,
E tudo isso são modalidades de fuga, né, em que nos auxiliam a criar coisas que a gente pode, de início, ter um certo controle, excessivamente depois, isso pode ser bem prejudicial, perdendo o controle. E tem muito adolescente jogando demais e depois tornando-se ansioso, né, com a jogatina, jogos mesmo de celular, de computador, até mesmo as redes sociais, né? É um ponto que temos que ter cuidado com o excesso, com estarmos demais nessa utilização, usando isso como uma fuga, e o excesso é o que acaba nos puxando para o negativo, acaba nos puxando para o material, e é isso que temos que estar atento para que a gente lute, né? Para que a gente tenha esforço e controlar essa situação, essas situações que nos surgem em cada uma de nossas famílias, e temos sim aí o dever e a oportunidade de agir, lembrando que nós não temos o poder de mudar ninguém, nós só temos o poder de mudar nós mesmos. Então, até mesmo aquelas pessoas que, por sinal, a gente tem algum tipo de diferença, que a gente possa tratá-las bem, a gente possa trazer boas palavras e não esperar algo em troca, né, no mesmo nível. Acho que essas coisas vêm com o tempo. Então, que a gente possa levar esse aprendizado todo da gratidão, da positividade para essa semana tão importante que temos aí para comemorar, do aniversário do nascimento do nosso grande Mestre Jesus. E lembrem-se, nesse Natal, façam oração pela sua família, por você. O plano espiritual todo estará também reunido, nos acompanhando, para que possamos construir uma energia mais leve para o nosso planeta. E isso acontece, não é no outro, não é na casa do vizinho, não é no país do vizinho, é dentro de nós mesmos. É aqui que inicia toda a nossa vitória moral, todo o nosso esforço de harmonização. E as tentações são etapas necessárias para a nossa evolução. E que assim seja.